Nós vamos ler esse texto, depois vamos ter uma palavra de oração e vamos fazer a aplicação aqui da mensagem. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus, na versão que eu estou lendo, a versão Almeida, Revista Atualizada, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou da vergonha, outra versão, e está sentado à destra ou à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela palavra que acabamos de ler. A sua palavra ela é viva, ela é eficaz, é penetrante. E, ó Pai, nós pedimos que agora nós possamos ouvir a sua voz através dessa palavra e também fazer a aplicação que possa nos ajudar a caminhar, ó Deus, esse desafio que temos, ó Pai, que é uma corrida da fé, que é uma caminhada com Cristo. Que o Senhor nos ajude a ouvir a sua voz essa noite, que possamos não somente ouvir, mas que possamos aplicar a sua palavra e também transmitir a sua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. O tema da mensagem dessa noite, conforme essa imagem que vocês estão vendo aí, o tema é a corrida da fé. Vamos pensar dessa forma, eu coloquei algumas coisas aqui interessantes, que a vida cristã não é uma simples caminhada, é uma corrida. Pense assim, a vida cristã não é uma simples caminhada, mas sim uma corrida. Não é corrida também, não é uma corrida em círculos, como temos nos estádios, as pessoas correm em círculos, voltam para o mesmo ponto. Na verdade, é uma corrida para frente, onde não se deve parar. A vida cristã, a corrida da fé, não se deve parar, não se deve voltar para trás, nem ficar olhando para trás ou recuar. Nós vemos aí ao longo do tempo dessa existência, dessa congregação, que muitos deram os primeiros passos nessa corrida da fé, pararam, alguns recuaram. Infelizmente isso acontece, não só num lugar como esse, mas em todos os lugares que você pode perceber, tem pessoas que começam, mas param. E também outra verdade acerca da corrida da fé, ela não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. Pense assim, temos que estar resistente nessa corrida. O importante nessa corrida da fé não é apenas começar bem, mas terminar bem. Tem pessoas que começam bem a corrida da fé, mas param no meio do caminho, não conseguem terminar essa corrida, não conseguem combater. Então, quantas pessoas nós conhecemos que começaram bem, tinham tudo para terminar bem, mas por algum motivo desistiram dessa corrida da fé. Então, o autor de Hebreus, nesse texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra algumas aplicações. E começa assim: para correr bem até o fim. Ele nos ensina como devemos agir, quais são as atitudes que devemos ter baseado nesse texto para podermos correr bem até o fim. Primeiro ponto da mensagem: para correr bem até o fim, devemos reconhecer que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Qual é essa nuvem de testemunhas? O texto de Hebreus capítulo 11 fala da galeria dos heróis da fé. Ali mostra Abraão, mostra Jacó, mostra Isaac, mostra Moisés, mostra Gideão, fala de vários personagens que foram heróis da fé. Nominalmente falando, se você olhar para o capítulo 11, você vai encontrar 16 pessoas que foram nominalmente mencionadas ali. 16 a 18, porque fala dos pais de Moisés também, que foram heróis da fé.
mas também mostra pessoas que não aparece o nome, pessoas que foram heróis da fé não por vencer batalhas. Porque às vezes a gente pensa assim, olha, eu sou uma pessoa de fé. Deus me tem ajudado a vencer muitas lutas e batalhas. Mas é interessante notar, se vocês forem olhar comigo, você está com a sua Bíblia aberta aí, lá em Hebreus capítulo 11, mostra que não é só a vitória sobre a luta dessa vida que nos faz dizer que somos heróis da fé. Porque às vezes a pessoa pensa que somente as vitórias que fazem com que você seja herói da fé. Não. É a resistência diante das batalhas. Então nós temos aqui algumas verdades no final aqui, olha. Diz assim, olha só, ali no versículo 35, 36 do capítulo 11, diz assim: E outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho, por quê? Por sua fé. Então, não é só vencer lutas diárias, é você permanecer firme mesmo diante das batalhas. Nós temos aqui pessoas que não tiveram vitórias na vida. E tivemos perdas, né? A irmã Zilma, recentemente, perdeu seu esposo, né? Foi trabalhar e entrou um acidente. Foi uma derrota, vamos dizer assim, mas a irmã sabe que permanecer firme no Senhor é o mais importante. Então, vencer batalhas é muito bom, mas permanecer firme é uma corrida, conforme nós lemos agora há pouco, não uma corrida de velocidade, mas de resistência. Então, eu digo para vocês nessa noite, o grupo que nós temos aqui, permaneçam firmes. Não desistam de caminhar nessa corrida da fé. Então, pensando nesse primeiro ponto aqui, devemos reconhecer que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Aí, essa nuvem de testemunhas do texto de Hebreus é uma referência a esses heróis da fé. Eles não são espectadores, mas testemunhas do que a fé pode fazer. A fé pode nos ajudar a vencer batalhas ou pode nos ajudar a manter firme diante da batalha. Não vamos desistir. Perseguição faz parte da vida cristã. Essa é a verdade. Jesus fala: bem-aventurados se vocês forem perseguidos por causa da justiça. O crente verdadeiro, ele vai ser perseguido. A Geislaine, sempre se confunde. Gesiele, está falando da perseguição, faz parte. Mas creia, se você permanecer firme, não vingais, né? Como diz lá em Hebreus, não vai revidar, vencer o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Essas pessoas que te perseguem vão olhar para ela, olha, ela tem algo diferente. Lá na igreja Batista do Boa Vista, nós tivemos uma jovem que começou no trabalho e ela estava sendo perseguida constantemente no trabalho por uma colega, e aquela mulher era perseguida, ela falou para mim: pastor, o que eu faço? Ore para essa pessoa. Leia lá em que diz em Romanos capítulo 12, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Faça o bem para ela. Se tiver sede, dá de beber. Ela começou a agir de forma diferente, tratar bem aquela pessoa que estava perseguindo, e no final a pessoa não compreendia o que estava acontecendo. E chegou um tempo depois, 3 meses depois, essa pessoa que perseguia ela precisou de uma ajuda. Assim, emocional, estava abalada. Foi pedir para quem? Para essa pessoa que ela estava perseguindo. Essa jovem ajudou essa pessoa a se levantar. Então, vale a pena permanecer firme. Então, a perseguição faz parte. Então, dentro disso aqui, esses heróis da fé, eles não são apenas espectadores, eles são testemunhos do que a fé pode fazer. Eles provaram pelo testemunho que é possível perseverar mesmo em meio às lutas. Você já pensou em desistir dessa caminhada? A pessoa largar tudo e deixar tudo de lado, não quero mais estar nesse lugar? Eu já pensei. Oi? Eu já pensei. Quantas vezes eu pensei?
em 40 anos, mas eu penso na consequência que vai acontecer se eu voltar atrás, se eu recuar, se eu desistir. Quantas coisas eu vou perder se eu desistir? Não vale a pena caminhar. E é interessante notar, a verdade é que a nossa fé, ela não começa do zero, nós caminhamos sobre testemunhos. Porque se nós vemos aqui esse pequeno grupo, pessoas que têm fé, nós vamos olhar para essa pessoa, ela tem fé, então vou manter o testemunho dela. O nosso alvo é Cristo, mas o testemunho seu, o seu testemunho pode impactar uma pessoa. Imagine você desistir da caminhada. Que testemunho é esse? Não é um testemunho, é um testemunho, a palavra certa. Então, olha só que interessante que eu coloquei, além dos heróis da fé, estamos rodeados de pessoas, de testemunhas que observam a nossa corrida de fé. Pais que oram pelos filhos, né? Manzima tem orado pelos seus filhos, orado pelos seus netos, está ali na expectativa de que eles voltem para Deus, estejam diante de Deus. Maridos que olham para suas esposas, esposas que oram para os seus maridos, e assim vai. Muitos amigos que oram pelos seus amigos. Então, tem várias pessoas orando e estão ali torcendo para que você mantenha-se firme nessa caminhada. O pior é você desistir. Então, eles ficam observando, torcendo para que você continue. A pergunta que eu faço, você conhece alguém que orou por você, para que você estivesse aqui hoje? Quantas vezes a nossa irmã Claudinha e a Michel oravam pela mãe? O desejo é que a mãe fosse, né, estivesse aqui. Foi batizada, está aqui. A Mary, toda a família está aqui. Isso é bênção. Orou. Você ficava na expectativa de que um dia ela tomasse a decisão para a salvação. Até que um dia eu fui na casa da Rosemary com a Maneuza e falei sobre o plano de salvação e ela, na hora, recebeu o Cristo como Salvador. Hoje está aí firme. É, Maneuza? Firme? É sim, aí, firme? Pensa em recuar? Não recuo. Então, é assim, irmãos, você tem orado também por alguém que está no início dessa caminhada, dessa corrida da fé? Então, pensando nesse primeiro ponto, atletas que estão aí na competição das Olimpíadas, eles ficam inspirados em recordes do passado para tentar superar. Quantas vezes você ouve nas Olimpíadas que foi superado tal recorde? Porque eles sabiam que alguém atingiu aquela meta. Qual que é a nossa meta? Superar aquele recorde. Mas é interessante que a corrida da fé não é um vencedor só. Somos todos nós. Essa é outra verdade também. Então, para correr bem, o segundo ponto da mensagem, nós precisamos nos livrar de todo embaraço. O texto fala, livrando-nos de todo embaraço que tem, desembaraçando de todo peso. Pensando nesse assunto, embaraço, nem todo peso é pecado, mas todo pecado é um peso. Vamos pensar assim. Porque às vezes você está numa corrida, por exemplo, você vai caminhar, se você leva algum peso extra, você vai se sentir embaraçado, não vai conseguir caminhar. Temos que tirar aquele peso que está impedindo a nossa caminhada com Cristo, nossa corrida cristã. O que pode ser um embaraço na nossa caminhada? Talvez você esteja preso a um pensamento do passado, alguma coisa que aconteceu com você no passado e está te machucando, você tem que livrar isso, tirar esse peso. Deixe o peso onde está, perdoe, libere perdão, peça perdão, para que você possa caminhar. Então, muitas coisas são embaraço. Por exemplo, a pessoa pode ter um mau hábito, por exemplo, de ficar assistindo muito televisão, ficar muito tempo na internet, né? Ficar direto no WhatsApp, não consegue sair do Facebook. Né? Então, teve esses dias atrás em que teve um problema no WhatsApp e algumas pessoas ficaram um dia inteiro sem WhatsApp. Aí teve um postzinho que falou assim, a mulher falou, eu consegui limpar a casa inteira, consegui colocar a casa em ordem. Porque o WhatsApp não estava funcionando. Então tem pessoas assim, Netflix. Então são coisas que às vezes atrapalham a nossa caminhada. Quantas vezes a gente para orar, e para ver um filme, por exemplo, ficamos várias horas vendo um filme e para orar. Então nós temos que nos livrar, o texto fala aqui, embaraço não é necessariamente um pecado. Mas o pecado esse peso ele é desnecessário. Coisas listas podem atrapalhar a nossa corrida, maus hábitos, distrações precisam ser deixados de lado. Não se corre bem
carregando peso extra. Então pense nisso. O que está atrapalhando a sua caminhada com Cristo? Qual tem sido o seu embaraço? Pode ter isso. Então vamos pensar assim, para correr bem até o final, o terceiro ponto da mensagem, que está no texto também, nós precisamos também nos livrar, próximo ponto, precisamos nos desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. Alguém tem algum fio de linha aí ou não? Não tem, né? Eu esqueci de trazer. Mas o pecado, ele é como, por exemplo, vamos fazer uma ilustração aqui, eu ia trazer, acabei esquecendo, um retroço, alguma coisa que ninguém tem, né? Mas o fio de linha é assim, se você pega o pecado, ele é como um fio de linha que você enrola na mão. Se eu pegar aqui, por exemplo, dos meninos e enrolar na mão dele um fio de linha. Uma vez só você consegue arrebentar facilmente. Mas se começa o pecado, se você começa a fazer uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes, 20, 30, vai começar a te prender de tal forma que você não consegue mais soltar. É isso é o pecado, ele nos prende, ele nos embaraça, ele faz com que nós ficamos envolvidos pelo pecado. E quando a pessoa tenta tirar, pode ficar marca também. Só Jesus Cristo pode cortar esse ciclo quando a gente ora e pede perdão a Ele. Então, só não é assediado pelo pecado aquele que já está morto. A verdade é essa. Todos nós, o texto fala aqui, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, nós somos assediados diariamente pelo pecado. Nós devemos nos livrar. Ele nos prende, ele enlaça, ele nos derruba. Não se vence o pecado tentando negociar com ele. Outra verdade também, tem pessoas que falam, só mais essa vez eu vou pecar nesse assunto. Só mais essa vez eu vou mentir, só mais essa vez eu não vou fazer aquilo, só mais essa vez eu vou deixar de fazer. Então, o pecado não se negocia com ele, porque você vai ficar preso. Ele nos prende, enquanto a verdade nos liberta. Então, o que nós temos que ter nessa verdade, nesse ponto aqui é arrependimento e dependência da graça de Deus. São essenciais para chegar no final dessa corrida da fé. É uma corrida que é somente para frente. Vamos pensar dessa forma também. O quarto ponto da mensagem, nós podemos ver aqui, dentro da mensagem, do texto que nós acabamos de ler, nós devemos correr com perseverança. O que é perseverança? Perseverança é constância, apesar das dificuldades. Você tem sido perseverante no seu trabalho? É interessante notar que muitas pessoas perseveram no trabalho, perseveram na família, mas não perseveram na igreja. Qualquer coisinha é motivo de estar saindo da igreja, está deixando de congregar. E por que não no trabalho? Por que você engole sapo no trabalho? E às vezes na igreja não consegue? Só o fato de, às vezes, você não cumprimentar uma pessoa, já é o motivo da pessoa não voltar na igreja de novo. Nós tivemos um culto de ceia, isso muitos anos atrás, no século passado. Eu estou desde o século passado lá. Isso foi em 1990 e alguma coisa. Teve uma pessoa que estava com problema sério de comportamento, e no culto de ceia, um irmãozinho foi lá passar a ceia, e naquele momento aquele irmãozinho não serviu para essa pessoa, passou de lado. E essa pessoa que estava com um problema sério, que ninguém sabia, era só ele pensou, olha, estão me rejeitando. Aí não serviu a ceia, aí ficou sem ir na igreja um mês, 2 meses. Aí na época eu não era pastor, o pastor foi visitar, daí ele falou, sabe por que eu não voltei mais? Porque naquele dia de ceia, aquela pessoa não quis me servir a ceia. Ele não quis, ele puxou o prato para o lado. E eu estou bravo. Aí, por que você não falou? Por que você não foi lá na frente? Aí, o que a gente faz geralmente na ceia? Alguém deixou de ser servido? A gente faz essa pergunta. Porque a pessoa... Oi? Depois dessa, eu faço isso. Então é assim. Então essa pessoa, às vezes você passa por alguém e não cumprimenta. A pessoa, o que aconteceu? Você está bravo comigo? Já aconteceu comigo também. Então nós temos que ficar muito atento. Perseverança é você ter constância apesar das dificuldades. Não serão, até coloquei essa semana nessas mensagens que eu estou mandando, não serão os pesos que muitas vezes, sem perceber, carregamos. Nem o assédio diário do pecado, o que nos faz parar de correr a corrida
da fé é a nossa falta de perseverança. Persevere, vale a pena perseverar. Não importa o que aconteça, persevere. Quando eu coloquei essa mensagem essa semana, alguém lá de São Paulo, um irmãozinho que não está mais conosco, ele viajou para São Paulo, ele falou: pastor, me desculpe falar, mas o que falta para nós, o que nos impede de caminhar é resiliência. Sabe, quem não sabe o que é resiliência? Levante a mão. Quem sabe o que é resiliência? O que é resiliência? Vamos lá. O grande exemplo de resiliência é o elástico e a mola. Então, a mola, ela tem a capacidade de sofrer pressão, ela é pressionada. Pressão. A mola, ela é pressionada e volta ao seu estado normal. É isso? Isso é resiliência. Resiliência é você ser pressionado ou tensionado como um elástico. O elástico você puxa, ele é tenso, é uma tensão, mas depois volta ao seu estado normal. Isso é um exemplo de resiliência, você ser pressionado ou tensionado e voltar ao seu estado normal. Mas a resiliência tem um limite. Porque você vai usar um elástico, você vai ficar tensionando o elástico o tempo todo, ele é uma hora ali, arrebenta. Ou a mola, né? Você vai pressionar ela, ela vai uma hora, vai perder aqui aquela elasticidade dela. Ou seja, a pressão, né? Então, a resiliência é também um ato de perseverança. Temos que ser resiliente. Você consegue suportar pressão no seu trabalho? Ou na igreja? Quando eu trabalhava no jornal, Gazeta do Povo, eu era vendedor, depois fui promovido para supervisor. Aí um dos testes foi a pressão do gerente, da diretoria sobre a minha pessoa. Aí fui pressionado em alguns momentos eles falaram: você está aprovado porque você conseguiu vencer a pressão. E quando você tem um cargo de confiança na empresa, geralmente as pressões vêm de cima, né? O dono da empresa pressiona o diretor pressiona o gerente pressiona o supervisor pressiona o vendedor, que é a corda no final, que é o último estágio, né, que é o mais pressionado, aí vai. Aí o vendedor, por não suportar, vai pressionando a família, e vai passando. Então nós temos que entender essa questão da perseverança. Na caminhada cristã, nós temos que ser perseverantes. Eu até coloquei aqui, ó. A corrida da fé, ela é pessoal. Ela é intransferível. Eu não posso correr a corrida da fé do irmão Antônio Geraldo. Ele tem que correr sozinho. Ele tem. Mas eu tenho que ajudá-lo nessa caminhada, nessa corrida. Então, se você perceber que o irmão Antônio Geraldo está parando de correr, e você é um membro da igreja, ou se a Rosemary, ou a Claudinha, qualquer pessoa está parando, o que você vai fazer? Deixa ele para lá. Não vou nem falar. Deixa ele, a corrida é dele mesmo? Não. Nós temos que levar as cargas uns dos outros, ajudar os irmãos a se levantar. Embora ele tenha que prestar conta diante de Deus, nós temos que ajudar também. Então, isso faz parte. Então, é uma corrida, na verdade, conforme nós vemos aqui, é uma corrida pessoal, intransferível, é uma corrida que ninguém pode correr a corrida da fé do outro. Eu não posso emprestar a minha fé para vocês. Cada um tem que ter sua fé. Vocês têm que olhar para o meu exemplo, com um exemplo de fé. Não de uma pessoa que recua. Se eu não tivesse fé, nós não estaríamos aqui. Se a Claudinha e o Michel não tivessem fé, nós não teríamos tudo isso que temos agora. Se a Rosemary também não tivesse fé, não estaria mais tocando, não estaria tocando ainda. E assim vai. Cada um tem que ter a sua função dentro do corpo de Cristo. Então, existe também outra verdade aqui dentro dessa questão da perseverança. Comparações só geram frustrações. Eu não posso ficar comparando a fé do irmão Antônio com a minha, ou do pastor tal. O chamado de Deus é continuar a corrida mesmo cansado. Na corrida da fé, outra verdade também, o condicionamento espiritual é mais importante que condicionamento físico. Vamos pensar um pouquinho? Davi e Golias. Quem que estava mais preparado para vencer a batalha? Golias. Condicionamento físico total. Só o escudo que ele usava pesava mais de 10 quilos. Condicionamento físico completo. Mas aí no final ele só tinha tamanho, porque o condicionamento espiritual venceu. Então o que vale na caminhada, na corrida da fé, não é velocidade, mas resistência. O que vale é a perseverança
Davi venceu porque ele estava condicionalmente, espiritualmente forte. Ele estava com o Deus da batalha. Então, e na corrida da fé, Deus não exige velocidade, mas sim continuidade. Então pense assim, eu vou no meu ritmo, mas eu vou até chegar ao final. Pense dessa forma. Mas o quinto ponto da mensagem, que também está no texto, devemos olhar para quem? Quando estamos na nossa caminhada. Nós temos uma grande nuvem de testemunha, mas qual que é o nosso alvo? Olhar para pessoas, olhar para Jesus. Nosso alvo é olhar para Jesus. Olhe para ele. O texto fala aqui, os heróis da fé de Hebreus 11, eles viveram e morreram pela fé. E apesar das lutas, eles não deixaram de olhar para Jesus Cristo. Nosso olhar jamais deve se desviar do nosso alvo, que é Jesus. Pedro, quando estava caminhando sobre as águas, quando Cristo estava caminhando e falou, Pedro, vem, ele desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. O que fez com que ele afundasse foi porque ele deixou de olhar para Jesus Cristo. Ele começou a reparar no vento, começou a reparar na tempestade, e por isso que ele começou a afundar. Assim também é a nossa vida. Se nós começarmos a olhar para as pessoas, nós vamos ficar decepcionados. Eu vou me decepcionar se eu ficar olhando só para as pessoas. E também vocês vão se decepcionar olhando para mim. Então, o que nós devemos fazer? Ser imitador de Cristo. Aí Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, tudo aquilo que você vê no pastor Faustino, vê na Claudinha, no Michel, na Rosemary, que eles estão imitando a Cristo, imite eles. Mas tudo aquilo que vocês veem em mim que não é de Cristo, não imite. Porque nós somos carnais, somos pecadores. Mas temos que olhar para Cristo. Jesus, conforme nós temos aqui nesse texto de Hebreus, é o nosso único autor e consumador da nossa fé. Para correr bem, tem mais 2 pontos aqui. Para correr bem até o final, 6º ponto, devemos suportar os sofrimentos por saber da alegria proposta. Esse é mais difícil, suportar sofrimento. Ninguém quer ser perseguido, ninguém quer passar por dor. Mas quando você passa por dor, por sofrimento, você é aperfeiçoado. Quando eu pensei nesse ponto aqui, eu pensei naquele versículo, no que eu coloquei essa semana também, siga em frente, olhando para Jesus, pois ele não ignorou a cruz, mas ele enxergou a alegria que estava diante, além dela. Aí tem alguns textos que eu separei aqui, Romanos 8, 18, pode colocar para nós lá? Romanos 8, 18 diz, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a alegria a ser revelada. Permaneça nesse versículo. O que ele está dizendo aqui? Será que o crente não vai ter sofrimento no tempo presente? Vamos ter. Mães desesperadas pelos seus filhos que estão perdidos nas drogas, que estão presos, que precisam recuperar. Tivemos recentemente uma pessoa que visitou a igreja que estava com o Patrick preso e agora ele está meio fora, está desviado. Estava lá, foi solto, mas ele está desviado. Desviou. E teve um que deu testemunho na igreja e os pais estavam presentes, falando que agora ele está solto, está livre em Cristo, aí voltou para a prisão de novo. Então, aí nós pensamos, poxa, e esses pais sofrem, nós sofremos com isso. Mas aí Paulo fala, eu tenho por certo que esse sofrimento não pode ser comparado com a glória, ou seja, com a alegria a ser revelada em nós. Então vale a pena permanecer firme. Um outro texto também, 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios 12, 1 a 4. Consegue colocar lá? Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, esse homem aqui que ele está falando é Paulo, ele foi levado ao 3º céu e viu coisas que não se deve, não dá para expressar em palavras, ou seja, maravilhoso. Então, eu fico pensando assim, se aqui está bom, imagine no céu, vai ser melhor ainda.
Então, nós temos hoje dois tipos de crentes. Eu sempre falo na igreja. Aqueles que querem que Cristo volte logo porque está difícil, está um inferno essa vida. Como é difícil. E aqueles que falam, Deus, espera um pouquinho mais, está tão gostoso aqui. Está tão bom aqui. Olha, eu quero me casar, vou fazer aquela viagem, aquele cruzeiro. Tem dois tipos. Mas aqueles que esperam a volta de Cristo ansiosamente, vale a pena. Paulo fala que para ele viver, morrer era lucro, viver era Cristo, né? Então, ou seja, a gente tem que saber que para estar na glória é muito melhor. Então, Paulo ele fala dessa forma: eu vi coisas que não podem ser ditas, ele diz aqui no texto. Então, nós devemos seguir em frente, suportar os sofrimentos que Cristo sofreu. Mas continuando aqui, o último ponto da mensagem, não de menor importância, devemos reconhecer que durante a corrida teremos o quê? Opositores. Você tem algum opositor na sua caminhada? Olha só o que diz o versículo: considerai, pois, atentamente aquele que suportou também a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, quantos opositores, vamos pensar um pouquinho nos personagens da Bíblia, Moisés teve quando estava saindo do Egito? Começando com o Faraó, que não queria libertar o povo. Durante a caminhada, o povo estava rebelde, falando mal contra Moisés, contra Deus, pedindo comida, pedindo, né, libertação, reclamando. Teve um momento em que até o seu irmão e a sua irmã reclamaram contra Moisés, Miriam e Arão reclamaram. Aí teve um grupo que se levantaram contra Moisés, Datã, Abirão e Corá. Aí a terra engoliu ele, todos opositores, mas Moisés desistiu? Não desistiu de levar o povo até a terra prometida. Teve um opositor que impediu que Moisés estivesse lá na terra prometida. Quem foi? Foi? Ele mesmo. Você lembra da história? Porque ele estava lá no momento em que Deus falou: olha, Moisés, fale para a pedra, para a rocha, dar água. E Moisés não falou, ele bateu na pedra. Aí Deus falou: olha, você foi desobediente. Então você vai ver a terra prometida, só que você não vai entrar. Então, às vezes, nós somos os nossos próprios opositores. E Neemias, quando estava reconstruindo o muro de Jerusalém, levantou-se muitos opositores para que ele pudesse construir o muro. Teve um que chegou ao ponto de falar: esse muro que você está fazendo, uma raposa vai encostar e vai cair, vai derrubar o muro. Ele desistiu? Não desistiu. Então vamos pensar aqui alguns versículos que eu coloquei aqui sobre a questão da oposição. 1 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 21. Portanto, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Não siga os passos, digamos, do pastor ou do líder de louvor, siga os passos de Jesus. Mas continuando, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, nem entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fossem sarados. Então, pode deixar até aquele anterior. Então, fala ali que ele suportou os opositores. Quando ele era maltratado, ele não ficava revidando. Quando você recebe uma palavra que não vai de acordo com aquilo que você crê, você revida, você maltrata, você briga. Cristo não fez isso. E o texto fala que ele entregava aquele que julga retamente. Mais um outro texto que eu escolhi para nós lermos aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E nós, olha só o que o autor fala, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Tem pessoas que falam: não, eu quero voltar um pouquinho na caminhada cristã, até dar um tempo, vou descansar um pouquinho, vou deixar de estar na igreja. O inimigo vai amar cilados para você ficar cada vez mais longe da braça. Eu quero dar um tempo para minha família, quero dar um tempo para passear. Não. Não deixe de congregar, não deixe de estar nesse momento aqui. É muito importante, não porque
Nós não queremos os seus bens, nós queremos o bem de vocês. Tem muitas denominações que querem os bens dos fiéis. Nós queremos o bem de vocês. Por isso que nós não fazemos apelo aqui de valores, de levanta sua carteira. Não, não temos esse tipo de coisa. Nós falamos da palavra de Deus. E Deus vai abençoando vocês e vocês abençoam a obra de Deus. Essa é a verdade que nós temos. Nós tivemos grande bênção ali na BBB e Deus tem feito mais ainda. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e grandes coisas estão por vir também nesse lugar. Nós temos que confiar, porque Deus é o Deus dessa terra. Amém? Então, concluindo essa mensagem, essa reflexão, a corrida da fé exige inspiração correta. Ou seja, vocês inspiram a nós caminharmos. Vocês são testemunhas. Nós somos testemunhas dessa caminhada. Também exige renúncia necessária. Ou seja, se livrar de tudo aquilo que nos embaraça. Abandonar todo o pecado que tenazmente, que todo dia tenta nos roubar a paz. Não podemos negociar com o pecado. E também exige perseverança diária. Não é perseverança uma vez por mês eu vou na igreja, uma vez por mês eu vou... Não. Todos os tempos que você puder estar congregando, esteja. Olhar também para o alvo certo, que é Jesus Cristo. Suportar os sofrimentos por saber da alegria proposta. Reconhecer que durante a corrida teremos opositores. E não sejamos nós o pior opositor. Amém? Nós vamos orar nesse momento, depois teremos um louvor que fala que Deus tem grandes coisas para realizar nesse lugar, mas depende também da nossa atitude, da nossa perseverança em caminhar. Vamos nos colocar em pé? Lembrando, dentro dessa mensagem, que o mais importante nessa carreira, nessa caminhada, nessa corrida de fé, não é começar bem, mas terminar bem. E pensando também o que você precisa deixar hoje para correr melhor. Você está hoje parado, estagnado, ou você está aí distraído ou perseverando? Nós possamos assim falar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pai, nós te agradecemos por esse momento, pela tua palavra que ouvimos. Nos ajude, Deus, a viver a sua palavra. Que a começar em mim, Deus, que estou aqui pregando essa palavra, que eu possa ser exemplo, que eu possa, Deus, dar um testemunho de fé, de guardar a fé, de, Deus, de preservar, de perseverar, Deus, e também diante dos opositores que nós temos, ó Pai, que eu possa permanecer firme também, e que cada vida aqui nessa noite, Deus, possa permanecer firme, que vale a pena essa caminhada, essa corrida da fé. Vale a pena, Deus, porque todos que estão aqui nessa noite querem chegar no final e que possamos levar aquelas pessoas que estão paradas ou que pensam em voltar atrás a caminharem olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém?